Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos, irmãos. É muito bom nós estarmos aqui nessa manhã para louvar, para engrandecer, para magnificar o nome do nosso Deus. Ele que vive, reina para todo sempre. Nós só podemos agradecer a Ele pelo que Ele tem feito por nós. Amém? Então eu quero fazer a leitura da palavra contigo. Nós vamos estar lendo a palavra do Senhor, sabendo que o Senhor, Ele é bom, a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Nós vamos nos instruir nesse Deus maravilhoso que tem cuidado de nós. Amém? Então quero falar para você que nós estamos aí na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. É uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, aqui em Cascadura, situado na Travessa Souza Andrade, número 123, Rio de Janeiro. Amém? Eu sou o pastor Carlos Salles, pastor idealizador e responsável por esse trabalho. E nós vamos estar aqui lendo a palavra do Senhor. Mas antes de ler a palavra, eu quero estar orando contigo, eu quero estar buscando ao Senhor juntamente contigo. Nós vamos colocar a nossa vida diante do Senhor antes de nós começarmos aí nesse trabalho maravilhosíssimo que Deus tem colocado em nossas mãos. Amém? Então que venhamos aí nos sintonizar, né? Falar, Senhor, olha, eu quero estar junto aí com o pastor Carlos, mas eu quero estar colocando a minha vida no altar. Tem muita coisa que eu preciso colocar diante do Senhor. E tudo isso que eu quero colocar diante do Senhor é algo que eu preciso para a minha vida, preciso para a vida dos meus amados irmãos, amigos. Amém? Então, quero aí estar te convidando à oração. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por esse amanhecer, muito obrigado pelas tuas mãos potentes, até que o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido. E teu Espírito Santo, ó Pai, venha, Senhor Deus, com as tuas mãos potentes, ó Pai, está, Senhor Deus, nos levando, ó Pai, nos nossos afazeres, ó Pai, trazendo de volta, ó Pai, na segurança do nosso lar. Que nós venhamos, ó Pai, ver, Senhor Deus, verdadeiramente, Senhor Deus, o Senhor agindo, Senhor Deus, com poder e bondade nas nossas vidas, com saúde, paz, alegria, prosperidade, tocando, Senhor Deus, na nossa família, Senhor Deus, fazendo com que cresçam, Senhor Deus, na tua graça, cresçam, Senhor Deus, no teu conhecimento. Ministra, ó Deus, segundo, Senhor Deus, a força, Senhor Deus, do teu Espírito. E que o Senhor venha, Senhor Deus, com poder e glória, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, com que nós sejamos uma bênção nas tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém. Glórias a Deus. Que bênção, né? Nós estarmos aqui. Então eu quero, junto contigo, né, estar aqui falando desse poder salvífico, né? Falando de tudo que o Senhor tem aí nos ajudado, né? Então, o Senhor ajuda, né, a cada um de nós através do conhecimento da sua palavra, através da nossa busca, da nossa intercessão, da nossa oração. Então, vamos buscar ao Senhor, vamos colocar a nossa vida diante desse Deus através da leitura da palavra. Eu quero abrir com você as Sagradas Escrituras em Atos capítulo 25. Vamos estar indo a Atos capítulo 25. Hoje nós vamos ler Atos capítulo 25 e o 26 também, tá bom? Diz assim: entretanto, pois Festus, na província, subiu dali a 3 dias de Cesareia a Jerusalém. E os sumos sacerdotes e os principais dos sacerdotes compareceram perante ele contra Paulo e lhe rogaram, glórias a Deus, né? Deus é bom. E lhe rogaram, mas antes deixa eu diminuir mais um pouquinho o som aqui. Aleluia, glórias a Deus. Isso, tá bom sim. E lhe rogaram, 3, pedindo com favor contra ele que fizesse vir a Jerusalém, armando ciladas para o matarem no caminho.
Mas Festo respondeu que Paulo estava guardado em Cesareia e que ele brevemente partiria para lá. Os que, pois, disse dentre vós, têm poder, desçam comigo, e se neste homem houver algum crime, acusem-no. E havendo-se demorado entre eles mais de 10 dias, desceu a Cesareia. No dia seguinte, assentando-se no tribunal, mandou que trouxesse Paulo. E chegando ele, rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo contra Paulo muitas e graves acusações que não podiam provar. Mas ele, em sua defesa, disse: eu não pequei em coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Todavia, Festo, querendo comprazer aos judeus, respondendo a Paulo, disse: queres tu subir a Jerusalém e ser lá perante mim julgado acerca destas coisas? Mas Paulo disse: estou perante o tribunal de César, onde convém que eu seja julgado. Não fiz agravo algum aos judeus, como tu bem sabes. Se fiz algum agravo ou cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer. Mas se nada há de coisas de que estes me acusam, ninguém me pode entregar a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: apelastes para César. Para César irá. E passado alguns dias, o rei Agripa e Berenice vieram a Cesareia a saudar Festo. E como ali ficassem muitos dias, Festo contou ao rei os negócios de Paulo, dizendo: um certo homem foi deixado por Félix aqui preso, por cujo respeito os principais dos sacerdotes e os anciãos dos judeus, estando em Jerusalém, compareceram perante mim pedindo sentença contra ele. Aos quais respondi não ser costume dos romanos entregar algum homem à morte, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. De sorte que, chegando a eles aqui, juntos, no dia seguinte, sem fazer dilação alguma, assentado no tribunal, mandei que trouxesse um homem, acerca do qual, estando presentes os acusadores, nenhuma coisa apontaram daquelas que eu suspeitava. Tinha, porém, contra ele algumas questões acerca da sua superstição e de um tal Jesus morto que Paulo afirmava viver. E estando ele perplexo acerca da inquirição desta acusação, disse que queria ir a Jerusalém e lá ser julgado acerca destas coisas, apelando Paulo para que fosse reservado ao conhecimento de Augusto, mandei que guardassem até que envie a César. Então Agripa disse a Festo: bem quisera eu também ouvir esse homem. E ele disse: amanhã o ouvirás. No dia seguinte, vindo Agripa e Berenice, com muito aparato, entraram no auditório com os tribunos e os homens principais da cidade, sendo trazido Paulo por mandato de Festo. E Festo disse: rei Agripa e todos os senhores que estáis presentes conosco, aqui vedes um homem de quem toda a multidão dos judeus me tem falado, tanto em Jerusalém como aqui.
clamando que não convém que viva mais este homem. Mas achando eu que nenhuma coisa digna de morte fizera, e apelando ele mesmo também para Augusto, tem determinado enviar-lhe, do qual não tenho coisa alguma certa que escreva ao meu senhor, e por isso perante vós o trouxe, principalmente perante ti, ó rei Agripa, para que depois de interrogado tenha alguma coisa que escrever. Porque me parece contra a razão enviar um preso e não notificar contra ele as acusações. Amém? Quero também contigo nós estarmos indo aí no capítulo 26 de Atos dos Apóstolos. Depois Agripa disse a Paulo: é permitido que te defendas? Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: tenho por feliz, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus, mormente sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso rogo-te que me ouças com paciência. Quanto à minha vida desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre as minhas, aleluia, entre a minha nação, os da minha nação em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Sabendo de mim desde o princípio, se quiserem testificar que conforme a mais severa seita da nossa religião vivi fariseu, e agora pela esperança da promessa que por Deus foi feita aos nossos pais, estou aqui e sou julgado, a qual as nossas 12 tribos esperam chegar servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por essa esperança, ao rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus, pois que julga-se coisa incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém. E havendo recebido a autorização dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. E quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Sobre que, indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. Caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica e dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: quem és, Senhor? E ele respondeu: sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Livra-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhe abrir os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados
e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco, e em Jerusalém e por toda a terra da Judéia, e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus fazendo obras dignas de arrependimento. Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 21 do capítulo 26. Por causa disto, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me. Mas alcançando o socorro de Deus ainda até o dia de hoje, permaneço dando testemunho tanto a pequenos como grandes, não dizendo nada mais do que o que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer, isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. E dizendo isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar? Mas ele disse: Não deliro, ó potentíssimo Festo, antes digo palavras de verdade e de um são juízo, porque o rei, diante de quem também falo com ousadia, sabe estas coisas, pois não creio que nada disto lhe é oculto. Por isto não se fez em qualquer canto. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. E disse Agripa a Paulo: Por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. E disse Paulo: Prouvera a Deus que, ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos que estão hoje me estão ouvindo, se tornasses tais qual eu sou, exceto essas cadeias. E dizendo ele isto, levantou-se o rei, o presidente e Berenice e os que com ele estavam assentados. E, apartando-se dali, falava uns com os outros, dizendo: Este homem nada fez digno de morte ou de prisões. E Agripa disse a Festo: Bem podia soltar-se este homem, se não houvera apelado para César. Amém? Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus, aos meus amados irmãos e irmãs que estão conosco nessa manhã, que o Senhor seja contigo. Nós louvamos e engrandecemos a Deus pela tua presença e Deus esteja aí nos lavando, remindo e transformando. Que seja assim um tempo maravilhosíssimo de nós estarmos colocando a nossa vida no Senhor, Ele que tem cuidado de nós e feito as suas maravilhas. Eu quero te convidar a nós estarmos indo no livro de Ruth. Nós vamos estar lendo o livro de Ruth, do capítulo 1 ao capítulo 4. Amém? Vai ser bênção, né, para as nossas vidas. Esse livro de Ruth, ele é muito bonito. Eu quero que você esteja aí prestando bastante atenção, que Deus esteja aí nos renovando, amém? Deixa eu tomar uma aguinha aqui para molhar a palavra. Glórias a Deus. Maravilhoso é o Senhor. Diz assim: sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e a sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e o nome de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas.
e era o nome de uma órfã, e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou com ela as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Por isso saiu do lugar onde estivera, e as suas noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas noras: Ide voltai, cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de beneficência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as, ela levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque ireis comigo. Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos sejam por maridos? Voltai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-los ieis até que viesse a ser grandes? Deter-vos-ieis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que as vós mesmas, porque a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Por isso disse Noemi: eis que voltou tua cunhada do seu povo, e aos seus deuses, volta tu também após tua cunhada. Diz, porém, Ruth: não me inste para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde que fores tu, irei eu, e onde quer que pousares, ali eu pousarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Vendo Noemi que tudo estava resolvida a ir com ela, deixou de lhe falar. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: não é esta Noemi? Porém ela dizia: não me chames de Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez retornar. Porque, pois, me chamareis Noemi? O Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem feito mal. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a moabita, sua nora, que veio dos campos de Moabe, e chegaram a Belém, no princípio da colheita da cevada. Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ruth, capítulo 2, nós vamos ministrar sobre esse texto de Ruth, capítulo 2. E tinha Noemi um parente de seu marido, um homem valente e poderoso da família de Elimeleque, que era o seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei
espigas atrás daqueles cujos olhos eu achar graça. E ela disse: vai, minha filha. E foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os segadores. E caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. E eis que Boaz veio a Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: o Senhor te abençoe. Depois disse Boaz a seu moço, que estava posto sobre os segadores: de quem é esta moça? E respondeu o moço que estava posto sobre os segadores e disse: esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela: deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio e desde pela manhã está aqui até agora, e não ser um pouco que esteve sentada em casa. Então disse Boaz a Rute: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que se cegarem. Irás após elas. Não dei ordem aos moços que não te molestem. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que as moças tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou em terra e disse-lhe: por que achei graça aos teus olhos para que faça caso de mim, sendo eu uma estrangeira? Respondeu Boaz e disse-lhe: bem se me contou quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixaste ao teu pai e à tua mãe a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conheceste. O Senhor te retribua o teu feito, e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas tu viestes abrigar. E disse ela: ache eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolastes e falaste ao meu coração, ao coração da tua serva, não sendo eu ainda como uma das tuas criadas. E sendo já hora de comer, disse-lhe Boaz: achega-te aqui e come do pão e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado, e comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. E levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: até entre as gavelas deixai colher, e não a censureis, e deixai cair alguns punhados, e deixai-os ficar, para que os colha, e não a repreendais. E esteve ela apanhando naquele campo até à tarde, e debulhou o que apanhou, e foi quase uma efa de cevada. E tomou e veio à cidade, e viu sua sogra o que tinha apanhado. Também tirou e deu-lhe o que sobejara, depois de fartar-se. Então disse-lhe sua sogra: onde colheste hoje? E onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te reconheceu. E relatou a sua sogra com quem tinha trabalhado, e disse o nome do homem com quem hoje trabalhaste é Boaz. Então Noemi disse à sua sogra, aleluia, disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor,
que ainda não tem deixado a sua beneficência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: este homem é nosso parente chegado, e é um dentre os nossos remidores. E disse Rute, a moabita: também ainda me disse, com os moços que tenho te ajuntarás, até que acabem toda a cega que tenho. E disse Noemi à nora: melhor é, filha minha, que saias com as suas moças, para que no outro campo não te encontrem. Assim ajuntou-se com as moças de Boaz para colher, até que a cega das cevadas e dos trigos se acabou, e ficou com a sua sogra. Glórias a Deus. Capítulo 3 de Ruth, nós vamos também ler. Aleluia. Glórias a Deus. E disse-lhe Noemi, a sua sogra: minha filha, não lhe hei de buscar descanso para que fiques bem? Ora, pois, não é Boaz, com cujas moças estivesse de nossa parentela? Eis que esta noite padejará a cevada na eira. Levanta-te e unge-te e veste os teus vestidos e desce a eira, porém não te des a conhecer ao homem, até que te acabando de comer e beber, e há de ser que quando ele se deitar, notará o lugar em que deitar. Então entrarás e descobrirás os pés, e te deitarás a ele, e te fará saber o que deves fazer. E ela disse: tudo quanto me dissera farei. Então foi para a eira, e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe tinha ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já com seu coração alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de grãos. Então veio ela de mansinho, e lhe descobriu os pés e se deitou. E sucedeu que pela meia-noite o homem estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia aos seus pés. E disse ele: quem és tu? E ela disse: sou Ruth, tua serva. Estende, pois, tua capa sobre a tua serva, porque tu és o remidor. E ele disse, aleluia, e disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste esta tua última benevolência do que a primeira, pois após nenhum dos jovens foste quer pobre, quer rico. Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és uma mulher virtuosa. Porém, agora é verdade que sou remidor, mas ainda há outro mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele não te remir, bem está, que te remirei. Porém, se não quiser te remir, viva o Senhor, que eu te remirei. Deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes, que pudesse um conhecer ao outro, porquanto ele disse: não se saiba que alguma mulher veio à eira. Disse mais: dá-me a capa que tens sobre ti, e segura. E ela segurou. E ele mediu 6 medidas de cevada, e lhe pôs em cima. Então foi para a cidade. E foi a sua sogra,
e lhe disse: como foi, minha filha? E ela lhe contou tudo o que aquele homem lhe fizera. Disse mais: estas 6 medidas de cevada me deu, porque me disse: não vás vazia a tua sogra. Então disse ela: espera, minha filha, até que saibas como o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua este negócio nesta noite. Amém? Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados irmãos e irmãs que estão entrando aí, que seja uma bênção a nossa estada aqui na presença do Senhor. Eu quero contigo, nós estamos indo aqui ao último capítulo de Ruth, né? E Boaz subiu à porta e assentou-se ali. E eis que o remidor de que Boaz tinha falado ia passando e disse-lhe: ó fulano, vem cá, assenta-te aqui. E desviou-se para ali e assentou-se. Então tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui. E assentaram-se. Então disse ao remidor: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão Noemi, que tornou a terra dos moabitas, está vendendo. E eu resolvi informar-te disso e dizer: compra diante dos habitantes e diante dos anciãos do meu povo, se has de redimir. Redime-a. Se não houverdes de remer, declaro-me para que o saibas, pois outro não há, sendo tu que a redima, e eu depois de ti. Então disse ele: eu a redimirei. Diz, porém, Boaz: no dia em que comprares a terra da mão de Noemi, também a comprará da mão de Ruth, a moabita, mulher do falecido, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança. Então disse o remidor: para mim não a poderei redimir, para que não prejudique a minha herança. Toma para ti o meu direito de remissão, porque eu não poderei redimir. Havendo, pois, já de muito tempo este costume de Israel quanto à remissão e à permuta, para confirmar todo o negócio, o homem descalçava o sapato e dava ao próximo. Isto era por testemunho de Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz: toma para ti. E descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunha de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque, de Quilion e de Malom, das mãos de Noemi, e de que também tomo por mulher a Ruth, a moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre os irmãos e da porta do seu lugar. Disso sois hoje testemunha. E todo o povo que estava na porta dos anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel, aporta-te valorosamente em Efrata e faz-te nome afamado em Belém. E seja a tua casa como a casa de Pérez, como a casa de Tamar, que deu à luz a Judá, pela descendência que o Senhor te der desta moça. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele a possuiu, e o Senhor lhe fez conceber, e deu à luz a um filho. Glórias a Deus. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o nome, aleluia, o seu nome afamado em Israel. Ele te será por restaurador da alma, e nutrirá a tua velhice, pois tua nora, que tu ama, aleluia, que te ama,
o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e pôs no seu colo, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e deram-lhe o nome de Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Estas, pois, são as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Arão, e Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Oh, maravilha de Deus! Como é bom poder adorar, como é bom poder buscar ao Senhor. Amém? Quero te convidar também para nós estarmos indo ao livro de Salmos. Quero contigo, nós vamos ao livro de Salmos, nós vamos mencionar o livro de Salmos, nós vamos estar aqui falando com Deus através do livro de Salmos. Amém? Salmos, aleluia, o Deus de Israel, 47 e 48, Salmo 47 e também 48, amém? 47 e também 48, que diz assim: batei palmas todos os povos e aclamai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo e Rei grande sobre a terra. Ele nos subjugará os povos e as nações debaixo dos seus pés. Encolherá para nós a nossa herança, melhor dizendo, escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som de trombeta. Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência. Deus reina sobre os gentios, Deus se assenta sobre toda, aleluia, sobre o seu trono, sua santidade. Os príncipes dos povos se juntarão, o povo do Deus de Abraão, porque o escudo da terra são de Deus. Ele será muito elevado. Oh, aleluia, maravilha. 48. Grande, aleluia, é o Senhor e muito digno de louvor. Oh, maravilha de Deus, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Formoso, aleluia, de sítio, e alegria de toda a terra, e o monte Sião sobre todos, aleluia, do norte. A cidade do grande rei. Deus é conhecido, aleluia, nos seus palácios, por um alto refúgio. Porque eis que os reis se ajuntarão, eles passarão juntos, viram-no e ficaram maravilhados, ficaram assombrados e se apressaram em fugir. Tremor ali os tomou, e dores como de mulher de parto. Tu quebra as naus de Tarsis, como um vento oriental. Como o ouvimos assim, ouvimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus confirmará para sempre. Lembramo-nos, ó Deus, da tua benignidade no meio do teu templo, segundo é o teu nome, ó Deus, assim é o teu louvor até aos confins da terra. E a tua mão direita está cheia da justiça. Alegra-se, ó monte Sião, alegre-se os filhos de Judá, por causa dos teus juízos. Rodeai Sião e cercai-a, cantai as suas torres, marcai bem os seus antemuros, considerai os seus palácios, para que o conteis as gerações seguintes, porque este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele será nosso guia até a morte. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado,
Muito obrigado. Que Deus esteja nos abençoando. Que Deus esteja aí nos confirmando, aleluia, esse poder maravilhoso sobre as nossas vidas. Vem nos ajudar, Senhor. Venha, Senhor Deus, fazer com que nós venhamos romper com as barreiras, com as dificuldades. Ministra sobre nós com as tuas mãos potentes, com teu grande amor, com teu grande poder. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E amém. Amém. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Deus esteja aí fazendo infinitamente mais, em nome de Jesus. Agradeço aí pela presença dos amados irmãos que estão aí nos assistindo pelo Quai. São 1.097 pessoas, né? Que Deus esteja abençoando aí a cada um de vocês, que Deus esteja aí fazendo infinitamente mais. Eu louvo e engrandeço a Deus e que Deus esteja com suas mãos potentes, derramando do seu poder, da sua unção, do seu sobrenatural, em nome de Jesus. Amém? Abração do pastor Cássio. Receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem amém e amém. Abração. Fica na paz.